Boa noite. Hoje uma live para responder a perguntas. Hoje quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. Normalmente eu faço as lives às quartas para responder perguntas, mas eu não consegui ontem, então hoje, aqui também de uma forma um pouco improvisada, vamos trabalhar, né, respondendo as perguntas. Na última live respondi a perguntas de cunho bíblico. Hoje vou responder as perguntas de cunho espírita, ou seja, são as perguntas sobre aspectos doutrinários do pensamento espírita. Uma quarta eu respondo as dúvidas que me chegam, que as pessoas me mandam sobre assuntos bíblicos, e numa outra quarta eu respondo as dúvidas que as pessoas me mandam sobre assuntos da doutrina espírita. Então hoje eu tenho aqui algumas perguntas que me foram enviadas e vamos respondendo-as na medida do possível. A primeira pergunta que me chegou, a pessoa disse assim: eu tenho dúvida sobre as leis que trazemos na consciência. Se assim o é, por que então Jesus trouxe a lei de amor? Essa pergunta, ela advém de uma pergunta do Livro dos Espíritos. Desculpe. É a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, quando lá se pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos responderam: na consciência. Então, com base nessa resposta, é que a pessoa trouxe essa pergunta. Se a lei está na consciência, por que Jesus trazer a lei do amor? Essa resposta, a lei de Deus está na consciência, é uma forma, digamos, literária, uma forma de figura de linguagem, um reforço literário, para dizer que as leis de Deus só se aplicam se elas estiverem construídas ou entendidas no mundo da consciência. Não é uma questão que nós nascemos com a lei de Deus na consciência. Consciência se desenvolve. A consciência não é um órgão. A consciência, o elemento consciência, o nível de consciência, é o resultado do nível evolutivo. Quanto mais se evolui, mais se amplia o nível de consciência. Nós temos uma consciência desperta, uma consciência de sono, uma consciência de sonho, de sono sem sonhos, ou seja, são elementos do estágio evolutivo. Então, quando os espíritos responderam que a lei de Deus está escrita na consciência, eles quiseram, ou eles nos trouxeram a ideia que não adiantaria estar escrita em nenhum livro se não gravássemos na nossa consciência. Então, a lei de Deus, para muitos, está no Bhagavad Gita, para muitos está no I Ching, no livro das mutações, no livro dos mortos, no Zen de Avesta, na Bíblia. Mas o que os espíritos quiseram dizer quando responderam à pergunta onde está a lei de Deus, e eles disseram na consciência, escrita a lei de Deus, eles disseram na consciência, é para chamar-nos a atenção. Que se nós não desenvolvermos a consciência da lei de Deus, nós não adianta ela estar escrita em lugar nenhum. Então é necessário que entendamos que o Cristo trouxe um elemento de lei de Deus e resumiu a estrutura de lei do arcabouço mosaico e dos profetas em 2 mandamentos, que estão lá no Deuteronômio: amar a Deus e amar ao próximo. Então ele reduz, tanto que o Cristo diz: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, a lei de Deus pugna pelo amor, amar. Então essa é a lei de Deus. E Jesus veio demonstrar essa lei do amor. Por isso ele disse: um novo mandamento eu vos dou.
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. O mandamento novo que ele traz não é o amar ao próximo, porque esse mandamento não é novo, esse mandamento já estava na lei. O novo que ele traz é que esse amar ao próximo deveria ser da forma que ele havia amado. Então ele disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Então ele chama a atenção claramente para essa questão que a lei de Deus se resume no amar. O amar a quem não é o ponto-chave. O ponto-chave é o amar. Então veio Jesus e ensinou-nos isso. Aprendemos isso, mas é preciso que introjetemos em nível de consciência isso. Por isso, então, os Espíritos disseram que a lei de Deus está escrita na consciência. Não é que foi escrita e nascemos com essa inscrição, e por isso ela já está lá. Não. É justamente o desenvolvimento. Só se toma consciência depois que se toma conhecimento. Nem todo conhecimento gera uma conscientização. Então pensemos, por exemplo, um médico pneumologista, ele tem conhecimento dos males do fumo. Mas se ele fuma, então ele não tem consciência dos males do fumo. Ele tem conhecimento dos males do fumo. Então, a consciência é um estágio evolutivo do conhecimento. Por isso, então, os Espíritos disseram que a lei de Deus está escrita na consciência, porque é justamente ali que nós daremos maior, na consciência, maior ou menor amplitude à lei de Deus. É a partir do elemento consciencial que nós, então, aplicamos a lei de Deus. Então, veja, como diz aqui, como está colocado na pergunta, se a lei de Deus está na consciência, se assim o é, por que então Jesus trouxe a lei de amor? Para nos dar o conhecimento dela. Para nos dar o conhecimento dela, para introjetarmos-la na nossa consciência. Ou seja, para nos conscientizarmos que a lei do amor é aplicável, que a lei do amor é necessária, que a lei do amor é lei divina. Se nós olharmos lá a partir da questão 614, quando Kardec vai propor as leis morais, ele vai perguntar aos espíritos se dividíssemos a lei, né, a lei de Deus, em 10, se nós teríamos uma ideia das leis de Deus. Os Espíritos responderam que 10 seria uma divisão didática aceitável, mas não abarcaria toda a estrutura da lei de Deus, mas que seria, sim, didaticamente um começo. E aí, então, Kardec faz a proposta. Não são os Espíritos que falaram que essas são as leis. Kardec as propõe, lei de adoração, e aí segue, lei do trabalho, lei de sociedade, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de amor, justiça, caridade, lei do progresso, e segue, né? São 10 estruturas de lei propostas por Kardec. Nós vamos encontrar isso lá nas questões 657, 656, por aí. E aí Kardec, então, se pergunta se isso abarcaria. E eles disseram que não abarcaria toda a lei de Deus, mas seria didaticamente interessante. Então, vejamos, são ensinamentos que, aprendendo, nós podemos nos conscientizar deles e aplicá-los. Então, essa é a ideia do porquê a resposta dos Espíritos foi que a lei de Deus está escrita na consciência. Espero que tenha clareado aqui a pergunta que a pessoa me fez. Uma outra pergunta que me fizeram é: após o desencarne, o espírito mantém ideias materialistas como se no mundo espiritual fossem necessárias essas mesmas matérias
para a sobrevivência do corpo humano, por exemplo, trabalho, casa, alimento, roupa. Isso não é um contrassenso? É a pergunta que a pessoa me faz. Não, não é um contrassenso. O que precisa se observar é que nós temos por hábito de dizer que, mas dessa forma, assim, o mundo espiritual é semelhante ao mundo material. A base comparativa está invertida. É o mundo material que é semelhante ao mundo espiritual. Os espíritos nos explicam que o mundo espiritual é um elemento material, porém, uma matéria quintessenciada. O que é uma matéria quintessenciada? Não tangível, não passível de medição, de percepção. É a matéria, numa definição bem síntese da física, matéria é energia condensada. Quando se fala matéria quintessenciada, não há essa energia condensada que forma uma matéria tangível, impenetrável, opaca. Então, até quando se perguntou, os espíritos são imateriais? Eles responderam, imateriais não seria bem o termo, pois são alguma coisa. Melhor dizer incorpóreos. Vejam eles dizendo, incorpóreos. Não há um corpo físico. Então, no mundo espiritual, nós não temos uma semelhança com o mundo material. É que o mundo material é que traz semelhança densa do mundo espiritual. Observemos, por exemplo, o mundo dos sonhos, para entender melhor isso. Quando nós sonhamos materialmente. Quantos sonhos que nós sonhamos que estamos comendo, que estamos correndo, que estamos vestidos? E, no entanto, é uma dimensão que não é corpórea. E essas matérias estão ali sendo criadas pela nossa estrutura de mente, pelo sono, pelo sonho. Então, vejam, no mundo espiritual, quando nós para lá retornamos, nós levamos conosco, dependendo do grau de materialidade que o espírito dá a si mesmo, nós levamos conosco essas sensações, mesmo não tendo corpo físico, fica aquela sensação de necessidades materiais, como se fossem sucedâneos. Nós então participamos no mundo espiritual com elementos muito semelhantes ao se matéria fosse, mas numa forma quintessenciada. Vejamos um outro exemplo. Quando uma pessoa amputa um membro, por exemplo, amputou um braço, quantas pessoas que têm braço amputados dizem assim, estou com formigamento nas mãos. Engraçado, eu estou com a cãibra na mão. E não tem mãos. Mas a estrutura mental é muito forte. Aquilo fica no mundo mental. Aquilo fica cravado no subconsciente. Agora imagine um espírito que sai do corpo físico e adentra na região espiritual. Ele traz essa estrutura mental todinha. E essa estrutura mental precisa ser trabalhada. E à medida que o espírito vai, então, se conscientizando da realidade espiritual, essas impressões vão diminuindo até desaparecerem. Então não existe uma comida material no mundo espiritual. Não existe uma roupa material no mundo espiritual. O que existe são elementos plásmicos mentalizados pelo espírito, pela sua característica, digamos, mais ou menos materializada. Então não é um contrassenso quando nós vemos na literatura mediúnica espírita, quando nós vemos algumas descrições de roupas dos espíritos. Eles se apresentam, os médiuns videntes os veem com uma roupa. Essa roupa é material? Não. Mas no estado do espírito há uma condição que aquele elemento que aqui é opaco e material, lá é quintessenciado. Essa é a palavra utilizada pelos espíritos. Matéria quintessenciada, a quintessência da estrutura material. Então, não há nenhum contrassenso
de se perceber no mundo espiritual elementos que seriam semelhantes ao mundo material. Essa estrutura de mundo espiritual, ela foi trabalhada pelo filósofo Platão na sua obra de uma forma interessante. Ele chamava mundo das ideias e mundo dos sentidos, que na expressão grega era a episteme e a doxa. Episteme, conhecimento, ideias, doxa, corpo. Então ele dizia que havia dois mundos, o mundo das ideias, ou seja, a episteme, e o mundo dos sentidos, qual seja o mundo material, a doxa. E ele dizia que a doxa, o mundo material, era semelhante ao mundo das ideias, porque o mundo das ideias precedia ao mundo dos sentidos, ou seja, a episteme precedia a doxa, e precedendo a doxa então derivaria. Dizendo Platão dessa forma, ele estava nos trazendo qual ideia? De que o que aqui nós temos é uma cópia mal feita do que se já tem lá. Então o mundo originário é o mundo das ideias, é a episteme. O mundo originário é o mundo espiritual. Então não é lá que se assemelha com cá, é cá que assemelha com lá. E é importante observarmos isso, porque não é só na literatura de Platão. Nós temos também na patrística, no movimento filosófico chamado patrística, em Santo Agostinho, também dois elementos, que ele chamava de cidade de Deus e cidade dos homens. E dizia ele que a cidade de Deus era o mundo das ideias, de Platão, e a cidade dos homens, a doxa de Platão. Se nós olharmos no século XVIII, transição de 18 para 19, nós tivemos um vidente, um médium e pesquisador sueco chamado Emanuel Swedenborg. E Emanuel Swedenborg, ele via elementos no mundo espiritual e ele descrevia esses elementos, ele escrevia, desenhava esses elementos, e numa dessas suas vidências, ele desenhou um motor a combustão, um motor a explosão. Quer dizer, coisa que não existia. Ele disse, mas no mundo que eu vejo que ninguém vê, isso existe. E ele desenhava para cá. Nos Estados Unidos, no século XIX, um outro vidente, chamado Andrew Jackson Davis, da mesma forma que Emanuel Swedenborg, ele também descrevia a realidade do mundo espiritual. E ele descreveu motores que somente no século XX, lá na estrutura do Ford Bigode, assim chamado o carro da indústria Ford, é que se teve. E ele dizia que o que ele estava ali desenhando, ele não estava inventando, ele estava transferindo o que ele via no mundo espiritual para o mundo material. Quando nós vemos a literatura de André Luiz, percebemos equipamentos que hoje estão aqui na Terra, como a ressonância magnética, que bem antes, lá nas décadas de 50 e 40, tratava-se de um aparelho que se via por dentro do corpo. E aqui depois a ressonância magnética. Então, nós temos que inverter. Nós não somos seres materiais buscando a espiritualidade. Nós somos seres espirituais experienciando a materialidade. Então, o que aqui nós temos são cópias mal feitas do mundo espiritual. Então, se aqui eu tenho a roupa, essa aqui é a cópia mal feita de lá. Então é preciso que nós entendamos bem esse aspecto e não criemos reducionismos. Não criemos reducionismos. E acho interessante porque alguns até falam, mas eu não vou seguir essa ideia espírita porque não bate com a minha. A questão não é a doutrina espírita bater com a ideia dos outros. É os outros se abrirem para entender as ideias. O espiritismo ele não se molda à vontade das pessoas.
Ah, porque eu não acho que é assim, então não é assim. O estudo espírita, ele foi feito com muita acuracidade, com muita profundidade. E eu vejo muitas vezes a pessoa dizendo isso. Ah, não concordo. Desculpe, mas não tem que concordar ou discordar. Esse é o pensamento espírita. Isso é fruto de uma análise profunda. Agora, a pessoa diz que não concorda só porque não concorda, mas não fez um estudo sequer da realidade espiritual. Mal conhece os que estudaram. Citei aqui Emanuel Swedenborg. Quantos espíritas conhecem o trabalho de Emanuel Swedenborg? Quantos espíritas conhecem o trabalho de Andrew Jackson Davis? E quantos espíritas conhecem o trabalho de William Crookes? Que, vejam, cortou um pedaço da túnica de um espírito materializado. O espírito se materializou e ele cortou um pedaço desse tecido. Isso está no livro Fatos Espíritas, que é escrito por ele, foi escrito por William Crookes, que foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Química, lá no início do século. Não era um fanático, não era um místico, era um cientista, pesquisador, que pesquisou a materialização por meio da médium Florence Cook, e materializava-se por meio dela o espírito Kate King. E esse espírito, veja o que chegou a ser feito por William Crookes, ele volitava, ou seja, ele não pisava no chão, ele andava no ar. E para garantir isso, para não ser ilusão de ótica, no ambiente fechado, ele colocou talco no piso. Ele encheu o piso de talco. E esse espírito andou no piso todo, e nenhum rastro ficou, nenhum sinal de pés ficou, mostrando o aspecto que nós chamamos de volatilidade para a matéria, né? Nós falamos de volitação para o espírito, a volitação do espírito. Então, vejam, e ele pesquisou, e ele percebeu que a túnica usada por esse espírito, que estava materializada, a túnica, ela não tinha costura, nenhuma costura, em local nenhum, em lugar nenhum havia costura. Um tecido já moldado, túnica, braços, para o pescoço, para os braços, tudo, sem nenhuma costura. E ele escreveu um livro chamado Fatos Espíritas. E poucos espíritas leem, porque poucos espíritas se dão ao cuidado de estudar aqueles pesquisadores lá do início. Poucos estudaram a produção científica de William Crookes, de Alexander Aksakov, de Gabriel Delany, de Ernesto Bozano, de Camille Flammarion, um astrônomo famoso que elogiou o pêndulo de Foucault, um estudioso profundo da astronomia, e escreveu diversos livros, um deles até interessante, Casas Mal Assombradas, mostrando a realidade espiritual. Poucos espíritas estudam isso. E se lessem esses que eu gosto de chamá-los clássicos, entenderiam essa questão de aparente materialidade no mundo espiritual. Então, volto a dizer, o mundo espiritual não é uma cópia do mundo material. O mundo material é que se assemelha ao mundo espiritual. Então, porque lá é a realidade primeva, originária. Aqui é a secundária. E espero, então, ter respondido a essa pergunta. Volto como exemplo, sonhos, em que, sonhando, nós estamos comendo no sonho, e dou exemplo também de membros amputados, em que pessoas com um braço amputado, por exemplo, sentia cãibra no braço, sentia formigamento no braço. Onde estava isso? Estrutura mental. Agora imagina a desencarnação.
em que a mente se aviva e o corpo todo foi deixado, se não é natural que haja sensações no campo mental do espírito de uma presença corporal. Muito simples. Uma outra pergunta. Crianças e bebês não terem ainda uma junção completa do corpo com o espírito, como é isso? Procede? Aqui eu faço uma observação antes de responder. Essa pessoa que me perguntou isso, ela me perguntou pessoalmente. E eu pedi que ela me mandasse pelo WhatsApp a pergunta para eu deixar, porque senão eu me esqueceria, e quando eu fosse responder, eu a responderia. E por que ela me perguntou? E o que ela me disse quando veio essa dúvida? Porque ela ouviu numa palestra. Ouviu numa palestra o palestrante dizendo que a criança quando nasce, ela não está reencarnada ainda. Lógico que está reencarnada, lógico. Mas o palestrante não foi feliz em explicar melhor, ou explicar o porquê ele usou o raciocínio que ainda está se adaptando. E em vez de dizer que está se adaptando à realidade material, disse que não estava completamente encarnada. E está completamente encarnada, sem dúvida nenhuma. O que acontece é que o espírito, o corpo na fase da infância, não permite ao espírito se mostrar plenamente, por uma questão puramente de imaturidade orgânica. Então, com base nisso, o espírito Emmanuel, na questão 109 do livro O Consolador, disse que até os 7 anos a criança está em fase de adaptação. Não é em fase de reencarnação, já está reencarnada, sem dúvida. Mas em fase de adaptação, espírito, corpo, no aspecto do espírito poder se mostrar numa forma mais ampla. Se nós observarmos a questão 383 do Livro dos Espíritos, nós veremos também os espíritos dizendo que o espírito na fase da infância, porque Kardec pergunta qual a utilidade para o espírito passar pelo estado de infância. E eles respondem que nesse período, né, a criança, o espírito, o corpo não está desenvolvido da criança e o espírito está mais aberto às impressões que lhe chegam. Então vejamos que a dúvida surgiu por uma fala mal colocada, mal fundamentada, mal explicada. E eu sempre chamo atenção para isso, da responsabilidade que um palestrante tem. Porque ela ouviu do palestrante e veio me perguntar. Simão, eu acabei de ouvir ali o fulano dizendo que o espírito que depois que a criança nasce, ela ainda não está reencarnada. E aí não dá para eu dizer ao palestrante cometer um equívoco tão diretamente assim. E aí vem ter que explicar, né? Então eu disse, olha, me manda essa pergunta por escrito no meu WhatsApp, depois quando eu for responder às perguntas, eu a coloco. E a coloquei. E então, veja, procede que a junção completa corpo e espírito não se dá no nascimento? Não procede. A junção se dá. E isso está lá no Livro dos Espíritos. Questão 300 e alguma coisa, 300 e... Me fugiu o número aqui agora, eu estou sem meu livro aqui. Me fugiu 330 alguma coisa, em que se pergunta sobre quando se dá a junção do espírito, né, do corpo e espírito. E eles dizem que dizem os espíritos, começa na fecundação e vai se consolidando, e quando a criança nasce, que ele diz assim, o choro da criança demonstra que o espírito está no mundo dos vivos. Eles usam essa expressão ainda, uma expressão muito, muito material, né? No mundo dos vivos. Então, não há essa questão de o espírito estar, né, reencarnou, nasceu a criança, o espírito ainda está acoplando. Não, já está completamente encarnado. O que acontece é que ele vai se desenvolvendo, ou melhor, ele vai tomando pé da realidade material,
à medida que o corpo vai também evoluindo em termos de infância para a fase adulta. E é interessante porque se nós olharmos também a questão 385 do Livro dos Espíritos, quando lá se pergunta por que numa certa idade, mais especificamente ao sair da adolescência, o espírito modifica, ou a pessoa modifica a sua conduta. É o espírito que se modifica? E eles respondem, os espíritos, não. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como realmente ele era. Retoma a sua natureza. E por que ele retoma a sua natureza? Pelo desenvolvimento fisiológico, o desenvolvimento hormonal já feito. Então aí sim há uma condição de pleno exercício da capacidade do espírito. Então, não procede dizer que depois que nasce não está encarnado ainda só com o tempo. Não procede, já está sim encarnado. Então, sugiro que leiam a questão 383, a questão 385 e leiam lá no livro Consolador a questão 109, que Emmanuel também fala isso, de fixação do espírito ao corpo? Não, de desenvolvimento de maturidade consciencial. É isso que ele desenvolve lá na questão 109. E a Sandra aqui está me ajudando na questão 344 do Livro dos Espíritos. Diz então em que momento o espírito se une ao corpo. A resposta é: começa na fecundação e vai se desenvolvendo à medida que a gestação evolui. E quando a criança nasce, o choro indica que ela está no mundo dos vivos, ou seja, encarnadinha. Então não tem dúvida nenhuma, está lá na questão 344, né, do Livro dos Espíritos. Obrigado, Sandra, que colocou aqui para me ajudar um pouco. E é interessante, que eu faço um parêntese. O Livro dos Espíritos, ele tem 2 conjuntos de edição. O Livro dos Espíritos, que foi editado em 1857, ele não é esse Livro dos Espíritos que nós usamos hoje. Esse que nós usamos hoje é a segunda edição de 1860. Em 1857, Kardec lançou o Livro dos Espíritos com 501 perguntas. O Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, continha 501 perguntas. Numa segunda edição, ele ampliou, e é o que nós conhecemos hoje, 1019. Lá na primeira edição do Livro dos Espíritos, essa pergunta também está. E na primeira edição do Livro dos Espíritos, é a pergunta 84, que na segunda edição, como bem colocou aqui a Sandra, é a questão 344. Só que na questão 84 da primeira edição, a de 1857, felizmente eu tenho um exemplar, lá a pergunta, a resposta é, quando começa, lá diz assim, quando o espírito se une ao corpo, eles respondem no nascimento, e terminou. Na segunda edição, Kardec então amplia a resposta, explica melhor a resposta, e dizendo que essa união começa na fecundação. Ou seja, fecundou, o espírito já se liga. E não mais se desliga, salvo uma interrupção. E se completa no nascimento. Então aí a questão 344 veio ampliar, melhorar o entendimento da resposta número 84 da primeira edição. Como eu tenho as duas edições, eu tenho a edição não a de 1857, eu tenho a edição que foi editada nos 100 anos melhor dizendo, nos 150 anos do Livro dos Espíritos, no Sesc Centenário do Livro dos Espíritos, eles editaram então a primeira edição, aquele livro com 501 perguntas, em francês e em português, 2 páginas, bilíngue. E eu tive o prazer de ganhar isso de presente. E então eu li as 501 perguntas e fui associando as perguntas que se repetiram na segunda edição. E quando eu associei a questão 84, que na segunda edição é a questão 344, eu percebi que houve essa readequação.
Lá na questão 84 da primeira edição, a de 1857, a pergunta 84 dizia quando o espírito se une ao corpo? E a resposta era no nascimento. Na segunda edição, que é de 1860 para frente, aí vem a terceira edição, quarta edição, sem nenhum acréscimo mais. Lá é a questão 344, com a mesma pergunta, quando o espírito se une ao corpo, e aí a resposta já foi bem mais ampla. Já foi dito que começa na fecundação, segue o processo de gestação e se completa no nascimento, se fecha no nascimento. Mas desde o momento da fecundação, o espírito já está ligado ao corpo. Então percebamos, aqui voltando à pergunta, que uma vez nascido, o espírito está reencarnado. Não tem nada que ir completando a reencarnação, ela já está completa. O que vai se acontecer é o desenvolvimento das condições mentais do espírito se mostrar, as condições para que o espírito se mostre, a partir do momento que o corpo também abre essas condições no desenvolvimento natural. Então fica aqui a sugestão, questão 344, questão 383 e questão 385, para demonstrar bem isso. Aqui também veio outra pergunta interessante. Quando o espírito se encarna em um determinado gênero, leia-se, um sexo, quando o espírito se encarna em um gênero, tende a ser esse mesmo gênero nas próximas encarnações? Não. Sugiro que leiam as três questões que tratam desse assunto no Livro dos Espíritos. A questão 200, a questão 201 e a questão 202. Quando se pergunta na questão 200 sobre isso, há uma resposta interessante. Pergunta-se, os espíritos têm sexo? Veja a pergunta, que pergunta 200. Os espíritos têm sexo? E os espíritos respondem, não da forma que imaginais. Olha que interessante, não da forma que imaginais. Não no sentido morfológico, na morfologia corporal. E aí eles dizem, há entre eles afeto. Então, o sexo no sentido gênero, sexo morfológico, melhor dizendo, é no campo da encarnação, é na matéria. Os espíritos não têm essa questão definida de morfologia. Eles têm a questão do desenvolvimento na sua estrutura evolutiva de conquistas femininas, conquistas masculinas, para a edificação de um futuro evolutivo intersexualizado. O espírito, quando é criado, ele é assexualizado. No processo encarnatório, estando encarnado, se sexualiza. E uma evolução espiritual se intersexualiza. Ou seja, não há mais a ideia de homem e mulher, há a energia feminina, a energia masculina. Perguntado na questão seguinte, na 200, na 201, 202, pergunta o seguinte, se para o espírito faz diferença nascer nesse ou naquele sexo, naquele corpo com morfologia, homem ou mulher. E eles respondem que nenhuma, desde que possa permitir que ele exerça a sua prova evolutiva. Agora, nós temos a energia feminina, a energia masculina, sensibilidade, peremptoriedade, racionalidade. Então, essas características, o espírito vai aprendendo-as, vai desenvolvendo-as, à medida que encarna, ora num corpo masculino, ora num corpo feminino. Na questão 201, ele pergunta se um espírito que encarnou como homem numa encarnação poderia encarnar-se como mulher em outra. E eles disseram, e vice-versa. Eles disseram sim. Para o espírito não faz diferença. E aí na questão seguinte, a 202, eles perguntam se para a prova do espírito isso é fundamental. Eles disseram que desde que permita que ele exerça a sua prova, não. Então, não existe essa repetibilidade obrigatória. Pode sim um espírito encarnar como um homem em uma sequência quase que linear de reencarnações, ou como mulher numa sequência linear de reencarnações, como pode numa encarnar como mulher, no outro encarnar como homem, e num corpo de mulher, num corpo morfológico, eu quero dizer, na morfologia do corpo,
mulher ou homem. Então pode, mas também não é regra. Então quando pergunta aqui, quando se encarna em um gênero, tende a ser esse mesmo gênero nas próprias encarnações? Não necessariamente. Agora, à medida que vamos estagiando nas diversas morfologias, vamos absorvendo certas características comuns àquela morfologia. E isso vai fixando no espírito uma maior preponderância. Que a energia masculina fica preponderante, a energia feminina fica preponderante. Mas isso é temporariamente, porque nós vamos, ora numa morfologia homem, ora numa morfologia mulher, nós vamos fazendo a encarnação para que num processo já mais à frente não haja mais essa questão de homem e mulher, haja a intersexualidade, ou seja, a energia da sexualidade já ajustada no espírito. Por isso que eu gosto de dizer que a sexualidade, não o sexo, homem e mulher, a sexualidade é uma potência da alma, não é do corpo, é da alma, é uma energia criadora, altamente criadora, e que quando encarnados acaba caminhando para o exercício sexual, essa condição da sexualidade, em maioria. Mas ela é uma energia que não precisa ser exercida no campo do sexo, ela pode ser exercida em diversos outros campos, porque é uma energia da alma, é uma energia do espírito. Então, há espíritos que preponderam o elemento feminino das energias, outros preponderam o elemento masculino das energias. E pode um espírito preponderantemente masculino encarnar num corpo de mulher. E pode um espírito preponderantemente feminino encarnar num corpo de homem. Porque aprender aquilo que o corpo pode proporcionar. Mas o corpo pode proporcionar ensino? Lógico. Imaginemos, por exemplo, o ensino da maternidade. Mas é semelhante ao da paternidade. Não, não é. A paternidade não tem uma gestação de 9 meses. A maternidade tem. Então, há elementos que, na condição morfológica mulher, o espírito absorve. Sensibilidade, intuição. Na estrutura masculina, ele também absorve. Peremptoriedade, racionalidade. E as duas são necessárias. É como se disséssemos que no processo já evoluído, o espírito seria sensivelmente racional. Racionalmente sensível. Vejam. Então são esses pontos. Então não existe uma regra que só encarne em corpo masculino, só encarne em corpo feminino. Voltando à questão 200, entendamos que lá os espíritos responderam bem que não há sexo no sentido morfológico, como nós imaginamos, não há sexo na estrutura espiritual, mas o afeto existe. E aqui encarnados, o exercício sexual também pode ser, espera-se que seja sempre, uma troca de afetos. Mas há aqueles que também caminham para o mundo promíscuo. Mas é uma troca de afetos. Aí já há os impulsos corporais, os impulsos hormonais, os impulsos orgânicos, que se juntam a tudo isso. Então, espero também tenha respondido essa pergunta. Aqui também tem mais uma pergunta. Após o desencarne, não temos forma definida, mas podemos escolher a nossa forma. E ainda, aqueles que cometem maldades adquirem forma de bruxas, monstros, etc. Isso procede? Achei muito contraditório, a pessoa disse. Dessa forma, sim, seria muito contraditório realmente, dessa forma. Mas a gente não pode tomar literalmente o que está sendo dito, muitas vezes escrito na literatura. O espírito, ele pode... O perispírito, ou seja, o corpo espiritual, ele é plásmico. É possível moldá-lo. Então, por isso, dependendo da evolução do espírito, ele pode se mostrar com uma aparência diferente daquela que ele tinha quando encarnado estava. Um exemplo claro disso. Emmanuel teve várias encarnações. As sabidas, as indicadas, seria Emmanuel,
teria sido o escravo Nestório, lá do livro 50 anos depois, teria sido Padre Manuel da Nóbrega, conforme fala de Emmanuel, Chico, teria sido Padre Damiano, conforme está no livro Renúncia, escrito por Emmanuel. E veja que quando ele se apresentou na vidência para Chico, ele se apresentou na forma de Públio Lentulus, lá antes do Nestório, quando ele era um senador da Roma Antiga. Então a feição que ele se apresenta é de Públio Lentulus, e teve várias outras feições ao longo das suas encarnações. E ele explica que escolheu essa, ele se mantém desse jeito, porque foi a encarnação em que ele conviveu com Jesus e não aproveitou a convivência. Então, quando ele assim se apresenta, ele está como que declarando a ideia de que todos devemos aproveitar e viver condignamente com Jesus. Então, é possível, sim, variando de acordo com a evolução espiritual. A questão da deformação que aqui coloca, os espíritos se apresentam como bruxa, o que mais ela colocou? Monstros, etc. O espírito não vira um monstro. Isso é chamado por dois termos, zoantropia ou licantropia, que é o momento em que o espírito se sente tão rústico, tão animalizado se sente, que a energia que ele exala é assim. Ele não se transformou num animal. Ele não se transformou num monstro. É que a sua estrutura mental está tão carregada, está tão influenciada com essas sensações animalescas, que ele se comporta como tal. E quando se comporta como tal, as suas feições mudam. Uma pessoa enraivecida não muda a feição? Então não existe o espírito bruxa, o espírito bruxo, não. São situações mentais em que o espírito acaba deformando-se. Ele não se transforma em um monstro, ele não se transforma em um animal. Ele se sente como e afeta a sua feição, afeta a forma que ele se apresenta. Então, no mundo espiritual, não vamos encontrar um licantropo, não vamos encontrar, né? Como nos filmes aí dos Lycans, né? Não vamos encontrar. Mas um espírito que se sente animalizado, ele pode até mesmo regredir na fala. Em vez de falar, ele grune. Pode acontecer. Tamanha o seu como é que eu posso dizer? O seu encasulamento, ele vai se encasulando, que ele acaba se sentindo como se um animal fosse. Mas nunca será um animal, de jeito nenhum. Então, mais uma vez, é uma forma, digamos, a forma que muitos palestrantes utiliza, não é adequada para falar desse assunto. E aí acaba gerando essas confusões. O espírito se transformou em... Não, ele se sente como se fosse. Ele não se transformou. Não há um processo retrogradatório para um fato desse, né? Então, mais uma vez, é uma falta de cuidado na hora de fazer as apresentações. E uma última pergunta que me chegou. Quero saber sobre o anjo da guarda e mentor espiritual. Uns falam que não existem dois, outros afirmam que tem dois. Não sei onde estudar sobre isso para passar aos companheiros. Pode me explicar? Ok. Kardec, ele nos explica, os espíritos nos trazem, que existe sim o anjo da guarda, existe, que pode ser chamado anjo guardião, existe espíritos protetores, espíritos familiares, mentores espirituais. Não são a mesma coisa. Uma pessoa pode ter um anjo guardião e um mentor espiritual diferente desse anjo guardião. Até eu vou pedir ajuda aqui a Sandra, pelo que eu vi, ela está com o livro dos Espíritos. Verifica, por favor, Sandra,
sobre anjos guardiões, o número da questão, eu não me lembro bem aqui se é 395, dá uma olhada, por favor, está lá na parte de anjos guardiões, porque é interessante essa resposta dada pelos Espíritos, é 1,5 página de resposta, e eles dão essa resposta mostrando o anjo guardião. Agora, a pessoa tem o seu anjo guardião? Tem, todos nós temos, que nos acompanha ad infinitum, nos acompanha no processo de escolha das provas, nos acompanha depois de encarnados, e nos acompanha depois de desencarnado. Então, existe o anjo guardião, né? E lá nessa questão os Espíritos explicam muito bem. E não necessariamente eles ficam perto, não precisam estar junto. Eles conseguem captar toda a sensação à distância. E temos o espírito benfeitor. Temos lá o benfeitor espiritual, dependendo a 489, dá uma checada, 489, não sei, você podia ler para mim, colocar só o enunciado da pergunta, Sandra, 490, assim. Eu vi que ela terminava na classe dos 90, 95, 90, mas não 89, que fala do anjo guardião. Então, toda pessoa tem o seu anjo guardião, algumas têm o seu mentor, tem aquele espírito protetor, que está mais próximo, né? O mentor espiritual não necessariamente é o anjo guardião, não necessariamente. Eu diria até que, em regra, não será. Então, isso fica muito claro, a pessoa que me perguntou, fica muito claro se olhar essa questão 490, que vai deixar muito claro o que é anjo guardião. Lá vão explicar o que é espírito familiar. Lá vai explicar o que é espírito protetor, né? Então eles vão apresentar tudo isso, né? Então vejam aí, a questão 490, a questão 489. Então, respondendo aqui a pessoa, né, que anjo da guarda e mentor espiritual não necessariamente são as mesmas pessoas, em regra não são. Na 490 explica claramente o que é o anjo guardião. E lá é uma resposta grande, é uma resposta de 1,5 página, essa resposta, na questão 490. Ok? Espero então ter explicado isso. E volto, né? Não é crítica pejorativa, não tome isso como crítica. Mas a pessoa que usa a tribuna, ou seja, a pessoa que faz a palestra, precisa estar muito bem fundamentada para explicar, né? A Sandra está colocando aqui, 491 fala do espírito protetor, a 490 fala do anjo guardião, a 489 fala da ligação de um espírito específico a uma pessoa, né, o guia espiritual. Então não são os mesmos espíritos necessariamente, tá? É só ler essas questões que ficam muito claras. Então eu volto aqui, os palestrantes, os que coordenam cursos de estudos, né? Curso é meio estranha a palavra, estudos, precisam buscar fundamentações para as falas. Eu tento, na medida do possível, quando eu não consigo, eu nem falo, citar a fonte. Eu tento. Quando eu não consigo me lembrar, como agora eu não me lembrava da questão 344, a Sandra me auxiliou. Assim que ela colocou assim, a 344, opa, aí eu já discorri a respeito, porque eu tenho a fundamentação. A 489, 490, 491 me dá a fundamentação para dizer anjo guardião, espírito protetor, mentor espiritual, guia, não necessariamente são os mesmos. Por quê? Porque lá nas questões está dito isso. Então eu sugiro que as pessoas que coordenam os estudos, né, o estudo sistematizado, é preciso buscar fundamentação. Tem muito achismo colocado que mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda, né? Então, sempre que for trabalhar com algum tema, busque as fundamentações. E se for feita uma pergunta e a pessoa não souber responder, não responda. Diga assim, eu não sei, mas vou procurar saber e depois eu te passo.
pior é tentar responder de uma forma bem confusa até, né? E muitas vezes errada, Aqui 3 perguntas que a pessoa me fez foi em função do que ela escutou em palestras. E de maneira distorcida. Então fica aqui a sugestão, né, para os que coordenam estudos, os expositores, né, que busquem a fundamentação teórica para as coisas que falam, né, que apresentam. É muito importante isso. Quando se tem a fundamentação teórica, sai do mundo do achismo, sai do mundo do senso comum, né, e entra para o mundo do senso crítico, né? Então fica essa sugestão. Bom, respondi as perguntas aglutinadas aqui, as perguntas que me chegaram. Na próxima quarta, retorno com as perguntas de cunho bíblico, né? Como eu já expliquei. Uma quarta respondo as perguntas que me chegam de cunho bíblico, e na outra quarta respondo as de cunho de cunho doutrinário espírita. Fiz hoje na quinta porque ontem não consegui, porque estava em viagem, no momento não deu certo. Continuo em viagem, mas no momento não deu certo, hoje é que deu certo. Então, para não fugir ao compromisso semanal, eu optei em fazer hoje na quinta-feira, ok? É isso, aqui não surgiu nenhuma pergunta específica, só as contribuições. Aliás, muito obrigado pelas contribuições, né? Tanto aqui a Vera Lúcia, né, que trouxe aqui observações, né, a Sandra. Então, muito obrigado pelo suporte que vocês me deram, né, para esse respeito. A Vera Lúcia diz aqui que ela é lá do grupo Sheila, né, em Belo Horizonte, um belíssimo grupo espírita, lá no Centro Oriente, lá na Floresta, né, no bairro Floresta. Já estive algumas vezes lá fazendo palestras. É muito legal, muito agradável lá, né, do querido amigo Rubatino, Antônio Rubatino, né, gente boa toda a vida. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pela ajuda nas fundamentações teóricas, e até a próxima semana, né, se Deus quiser. Fiquem com Deus, uma boa noite e até uma